paz, queridos. Vamos iniciar mais uma live. Mais uma live para a glória de Deus, para abençoar a sua vida. Estamos dando início nessa live abençoada, onde eu tenho certeza que você será abençoada grandiosamente. Estamos aqui já, a nossa amada aqui já está chegando. Sejam bem-vindos todos. Amém! Não foi fácil? Amém, foi ótimo. Tá linda! Você também! Ai, que bom, né? Maravilhosa! É uma alegria grande mesmo. Louvando a Deus por essa live e por cada semana nos dá assim, a condição, né, de estar realizando essas lives que tem abençoado, tenho certeza, a vida de muitos irmãos. Ainda não chegou ninguém, não, mas os pessoal ainda não chegaram, mas daqui a pouco vão chegar. E eu creio que... Deixa eu botar um pouquinho mais de luz aqui, peraí. Bota um pouquinho. Então, amém, amém. Bota mais um pouquinho. Ainda está escuro. Amém. Seja bem-vinda. Já está entrando... eu não conheço, mas... Botar mais luz. Tá bom. Sejam bem-vindas. Ô, Fabiana! Sejam bem-vindos, amados. Já estamos iniciando a nossa live. Glória a Deus. Agradecemos a Deus pelos que já chegaram. Sejam bem-vindos, sejam abençoados. Esse é o propósito de cada live, é que você seja abençoada, é trazer uma palavra, é trazer uma esperança, é trazer assim, algo que possa acrescentar na sua vida. Então, seja bem-vinda, é uma alegria muito grande que os irmãos participem, que as irmãs participem. Essa live é feita para a glória de Deus e para você. É para abençoar a sua vida. Por isso que você é muito bem-vinda junto conosco. Amém? E eu quero, nesta tarde, né, agradecer a Deus, agradecer a minha amiga, Nadjane Silva, né, fisioterapeuta e analista comportamental, não, analista corporal. Olha que eu escrevi ainda estou falando errado, hein? Analista corporal, que trabalha há 30 anos, né, querida, como fisioterapeuta. E eu quero convidar você, minha linda, para que você fale um pouco do seu trabalho, daquilo que você, desses 30 anos, da sua experiência, de como você tem abençoado vidas através dessa ferramenta abençoada que Deus tem colocado nas suas mãos. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. A todos vocês que estão participando junto com a gente, muito obrigada, viu? Olha, Sinara, bem-vinda, Sinara. Sinara é uma amiga minha, uma coach minha. Amém. Seja bem-vinda, Sinara. Tá falando com você. É conhecida. Sejam bem-vindos. Pode falar, querida. Bom, meu nome é Nadjane Silva, né? Como a nossa amiga Margarete já falou. Eu sou fisioterapeuta há 30 anos e há mais ou menos 12 anos eu trabalho com pacientes com dor crônica. Então, a gente tem percebido como esse paciente é um paciente sofrido, né? E é muito importante que a gente tome conhecimento disso, tome conhecimento da dor crônica, em especial da fibromialgia, que é uma doença que vem crescendo muito nos nossos tempos, e a gente precisa tratar desse assunto de uma maneira mais leve. É o que a gente vai fazer aqui, buscar informações para vocês da fibromialgia, mas de uma maneira
mais leve, para que o paciente que sofre com fibromialgia tenha uma esperança maior, né? Mais do que ele já vem tendo com as informações que ele tem até agora. Amém. Eu vou fazer uma oração, né, tá, querida? Para a gente dar início. Deixa eu orar aqui. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela tua filha estar conosco. Senhor, e cada irmãos, cada amigos que vão entrar, que estarão entrando nessa live, e que eles sejam abençoados, que essa mensagem de hoje, Senhor, possa alcançá-los, possa abençoá-los, possa instruí-los, e que eles possam sair desta tarde com uma resposta, Senhor, diante dos seus conflitos, ou do conflito de alguém da sua família. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede. E tudo que estamos fazendo aqui é para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero também iniciar trazendo uma passagem bíblica que diz assim, em 3 João, capítulo 1, no versículo 2, diz assim, 3 João, capítulo 1, versículo 2, diz assim, amados, não tem capítulo, irmãos. 3 João, desculpa. 3 João, que diz assim, no 2, diz assim, amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que seja bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Então, 3 João, no versículo 2, essa palavra diz, amados, oro, mais uma vez eu quero falar, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo, e que em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Olha a importância, né? E esse é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração para todos que estão aí, que sejam prósperos no corpo, na alma e no espírito. Amém. Amém, querida? Amém. Mas vamos dar início, né? Minha querida, me diga o que é fibromialgia? Eu tenho certeza que todos, tem algumas pessoas que também, assim como eu, estão interessados, não conhecem, mas hoje, né, eu tenho certeza que nós vamos ficar sabendo. A fibromialgia, Margarete, ela é uma doença, é uma dor difusa, ela é uma dor generalizada. Então, o paciente que ele é diagnosticado com fibromialgia, geralmente ele chega com dor em vários pontos do corpo, que ele não consegue explicação. Sim. São dores que aparecem muitas vezes do nada, não tem nenhum trauma, não tem nenhuma inflamação, mas as dores se espalham pelo corpo e quando o paciente faz algum exame, os exames dão todos normais. Meu pai! E aí a pessoa, para ser classificada como fibromialgia, como dor crônica, ela tem que estar sentindo essa dor há mais de 3 meses. Sim. Né? Mas geralmente chegam para a gente muitos pacientes com 4, 5, 6, 10 anos de dor, tratando, e a dor vai e a dor volta. Porque, na verdade, é feito um tratamento sintomático. Trata os sintomas. Né? Sim. E hoje a gente vai ver algumas coisinhas diferentes nesse tratamento. A fibromialgia está se tornando uma doença tão complicada que ela já é pesquisada mundialmente, porque, segundo alguns pesquisadores, mais de 3 milhões de pessoas, eu acredito até que o número esteja até bem maior, porque muita gente não é diagnosticada, mas é uma quantidade de milhares de pessoas que já têm o diagnóstico de fibromialgia, que estão sofrendo com essas dores, com essa doença, e sempre recebendo um diagnóstico de que é uma doença que não tem cura. Gente! Então, a gente tem tido, assim, algumas repercussões, né, em relação a isso. E hoje a gente vai ver que tem jeito. Oh, graças a Deus. Essa doença, ela dá mais, assim, homens ou em mulheres? Qual é a porcentagem? Isso, a prevalência de mulheres, a maioria das mulheres, né?
8 para cada 10, aliás, para cada 10 pessoas, 8 mulheres, são Mulheres. 8 mulheres são acometidas da fibromialgia. E a cada 10, muitas vezes a cada 10, né, 9 são acometidas. Então, é um percentual muito grande de mulheres que são acometidas por essa enfermidade, né? Caramba! Assim, qual é a fibromialgia tem relação com a depressão? O que você pode me dizer sobre isso? Muita gente faz uma associação assim, como se fosse assim, todo paciente de fibromialgia tem depressão. Muitos pacientes, os cientistas dizem que 50% das pessoas com fibromialgia têm depressão, ou seja, nem todas as pessoas têm depressão. Muita gente, quando a gente consegue aliviar os sintomas, muita gente com fibromialgia, que também está com depressão, quando a gente consegue aliviar os sintomas, a depressão vai embora. Porque, na verdade, aquela fase depressiva estava se dando por conta da dor, da falta de diagnóstico, do tratamento prolongado sem resultado. Aí a pessoa acaba entrando num processo de depressão. Mas não que a pessoa seja já uma pessoa deprimida, né? Mas é uma coisa assim, não está diretamente ligada, mas muita gente com depressão tem fibromialgia e muita gente que tem fibromialgia não tem depressão. Então, a gente não pode dizer que todo mundo que tem fibromialgia também vai ter depressão e vice-versa. Né? É 50-50, mais ou menos. Olha, você sabe, eu fiquei aqui numa curiosidade. Agora, assim, você sabe o motivo pelo qual eles não, quando eles, a dificuldade de diagnosticar, você sabe por que quando examina não encontra? Você pode, assim, nos explicar qual é o motivo, o que leva a isso, essa dificuldade? Porque, na verdade, é feito vários exames até para afastar outras causas. Tem que ser feito vários exames. Paciente com fibromialgia tem que chegar para fisioterapia, por exemplo, já com diagnóstico de fibromialgia. Então, a gente imagina que ele já fez vários outros exames e deram normais, né? Não deu nenhuma alteração. E aí, pelo exame clínico, o médico conclui que seja fibromialgia. A causa, quer dizer, teoricamente, né, pela medicina tradicional, a causa é desconhecida, mas tem muito a ver com o emocional, tem a ver com as emoções. No caso, é alguma inflamação em algum local, uma inflamação nos nervos, é assim, mais ou menos, assim? Pois é, não tem inflamação. Vários pacientes chegam com um diagnóstico de uma tendinite, de uma bursite, que é uma inflamação. Mas isso é só mais um achado, porque muita gente, e aí toma um anti-inflamatório, né? Cura a inflamação, mas as dores continuam. Então, o que eles conseguiram identificar? A fibromialgia não está ligada exatamente à inflamação. Ela pode surgir sem nenhum processo inflamatório, tá? Às vezes o paciente já tem um processo inflamatório e mais a fibromialgia, mas eles podem também estar dissociados, pode ser uma coisa dissociada da outra. Não é uma doença inflamatória, entendeu? É uma síndrome dolorosa. E, além desses sintomas, Margarete, ele ainda tem, não é só a dor. Ele tem vários outros sintomas, como a fadiga. A fadiga é uma coisa assim, que mais chama atenção. Porque aquela fadiga da pessoa já acordar cansada, desanimada, triste, tem distúrbios de sono, as pessoas têm insônia, têm problemas gastrointestinais, uns têm diarreia, outros têm o intestino preso. Caramba, meu Deus. Esquecimento. Gente. Depressão em alguns pacientes, né? E alguns pacientes apresentam até dor ao urinar. Meu Senhor. Então, é uma síndrome, né? Outros pacientes apresentam aquela síndrome das pernas inquietas, né? Quando vai dormir, tem que ficar balançando a perna. E a insônia é em quase todos os pacientes, né? E aí, aquela coisa, a insônia se dá por conta da dor, o paciente tenta dormir, não tem aquele sono profundo e reparador, acorda de manhã cansado, com mais dor ainda, porque não teve um sono reparador, e vive um ciclo
círculo vicioso, vai virando um círculo vicioso, né? A insônia que leva à dor, a dor que vai levando à insônia. A mesma coisa a depressão. O paciente fica entristecido de ter tantas dores, sem nenhuma resolução da situação dele. Ele fica naquela tristeza, fica deprimido, e uma coisa vai levando a outra. A depressão vai levando ao isolamento, vai levando a pessoa a ficar mais parada, sem motivação por causa do cansaço, e vai aumentando cada vez mais a dor. Então, vira um círculo vicioso. Eu estou vendo aqui que tem uma moça que diz: minha mãe sente tudo isso. Entendendo? Pede para ela assistir a live. Oi? Pede para ela assistir a live, pede para a mamãe assistir a live também. Se não puder, presta bem atenção que tem novidade boa. É mesmo, amados. E convida mais pessoas aí para estar ouvindo, porque nós estamos aprendendo muito. Eu mesmo, eu não tinha consciência disso tudo. Eu não tinha consciência dessa dificuldades. E essa generalização é algo que abrange muita coisa. O corpo... né? Assim, a pessoa perde a qualidade de vida, né? Completamente, completamente. Das queixas principais é esse. Que a pessoa vai ficando desanimada e vai perdendo realmente a motivação para fazer qualquer coisa. Olha, nossa amiga Zezinha entrou, nossa pastora Zezinha, a Kelly, seja bem-vinda, viu? Então, qual é a relação entre os problemas emocionais e a fibromialgia? Que relação? Pois é. A medicina tradicional e alguns cientistas, eles afirmam que há um desequilíbrio entre o circuito de dor no cérebro. Então, o que acontece? O paciente com fibromialgia, ele sente tanta dor, Margarete, que basta você tocar. Às vezes você só toca na pele e ele já sente uma dor insuportável. Então, há um desequilíbrio naquele sistema da medula que leva a informação para o cérebro e o cérebro acaba interpretando aquela dor como uma coisa com muito mais intensidade do que o real. É a Glória. Chegou a Glória. Oi, amada, é a Glória. Eu já sei quem é a Glória. Seja bem-vinda, Glória. A Glória que tem esse problema, entendeu? Ela está aí conosco. Glória. A Glória e muitos milhões de pessoas. Seja bem-vinda, Glória. Seja bem-vinda. Fala, querida. E o que a gente tem percebido? Que tem muita influência com o emocional. Total influência com o emocional. Mas o que fica muito preocupante no paciente quando a gente fala isso, né? Quando a gente fala que o problema está no emocional, a gente não está querendo dizer que a pessoa está inventando, que a pessoa não está sentindo, que a pessoa está querendo aparecer, que a pessoa está querendo chamar atenção, que tem alguma coisa ali, que é uma pessoa que a gente fala muito assim, né, na área de saúde, é uma pessoa poliqueixosa, acaba se tornando uma pessoa desagradável até em vários meios, né? Na família, às vezes até quando chega no hospital, que está sempre se queixando. Então, é uma situação, é um paciente que é muito discriminado. Por quê? Faz todos os exames e não dá nada. E aí o que ele ouve? Olha, pode ser emocional. A pessoa fica tão indignada quando ouve isso, porque ele pensa assim, mas eu não estou inventando isso, eu estou sentindo mesmo. Gente, está sentindo mesmo. Realmente muito grave, muito sério. E quando ele ouve isso, olha, pode ser emocional. Ele fica decepcionado, achando, né, que as pessoas vão estar pensando que ele está inventando aquilo ali, que é uma dor inventada para chamar a atenção. Jane, só um minutinho. A irmã pediu, se você pudesse explicar o ciclo da dor. O circuito da dor. O circuito da dor. O que acontece nesses pacientes, né? Nos pacientes que têm fibromialgia, esse circuito está alterado, certo? Então, o estímulo vai para o cérebro, sobe pela medula e vai para o cérebro. O cérebro interpreta aquela dor, só que o cérebro interpreta de uma maneira desequilibrada, em desacordo, né? Em desacordo com tudo aquilo ali.
Essa é uma teoria. Outros pesquisadores identificaram que o cérebro, as pessoas que têm, geralmente que têm muitas dores crônicas, né? São pessoas geralmente muito dedicadas, que se preocupam muito com as outras pessoas, são pessoas que acumulam muita tensão na musculatura. Essa tensão na musculatura vai gerar dor. Essa dor, ela chega para o cérebro e o cérebro interpreta aquela dor como uma dor grave. Você vai repetindo e forma um mapa da dor no teu cérebro. Quanto mais você se queixa da dor, mais esse mapa vai sendo reforçado no seu cérebro. A tensão vai gerando dor. A dor vai gerando mais tensão ainda, porque a pessoa fica nervosa com aquela situação. Vira também um círculo vicioso. E, geralmente, o que acontece? Quando a pessoa não tem um diagnóstico, ou tem um diagnóstico de que é uma doença incurável, a tensão aumenta mais ainda. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você tem um músculo, um agonista e um antagonista, tá? Do braço. Para eu dobrar o braço, esse músculo contrai e esse músculo tem que relaxar. Sim, sim. Quando eu tenho um desequilíbrio muscular, a partir do cérebro, né? O que acontece? Eu tento contrair esse músculo e o antagonista que deveria relaxar, ele não relaxa tanto assim. Ele fica mais hipertônico, né? Mais duro, mais enrijecido. Essa hipertonia faz com que te cause dor. Ou seja, como é que a gente interpreta isso? Um está querendo ir, mas o outro não deixa. Ele está sendo bloqueado no seu movimento. Está vendo isso para as emoções, tá? Eu quero fazer uma determinada coisa, eu quero ir para a vida, mas tem alguma coisa que está me puxando ainda para o meu passado, ou está me puxando ainda para a minha família de origem. Eu quero subir, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, mas tem alguma coisa me puxando. Como eu tenho muita dificuldade de falar não, eu não dou limite, eu aceito tudo que as pessoas falam, eu começo a viver um conflito. Esse conflito no nosso cérebro, ele começa a gerar mais dor. E ela é refletida no nosso corpo. Por quê? Porque corpo e mente, eles são uma coisa só. Uma coisa só. Se tem um conflito na minha mente, o meu corpo vai me avisar. Então, a gente interpreta a dor como um sinal inteligente do nosso corpo, avisando que tem alguma coisa que precisa ser mudada, revista, revisada. O nosso corpo, ele fala o tempo todo ele está falando com a gente. Tem um conflito mal resolvido aí. Atenção, pode ser pela alimentação, certo. Pode ser pelo estilo de vida, Sim. Pode ser por conflitos mesmo emocionais, ou conflitos, que são conflitos internos, ou conflitos externos. Que você está ali brigando, você está ali lutando, você quer ir, mas você tem que ficar, você quer fazer, mas você não pode, ter alguma coisa te prendendo. Você começa a se sentir incompetente para resolver aquela situação e o teu corpo começa a reclamar. Caramba. Porque, Colete, o nosso cérebro, ele gosta de conforto, ele gosta de estar na área de conforto. Na zona de conforto, né? A nossa zona de conforto, ela está prejudicando o nosso próprio corpo. Sim. E como é que eu vou saber disso? Sim. Como é que eu vou saber que o meu corpo está adoecendo por conta dos meus conflitos? Ele avisa. Ele começa a dar sinais. Ele começa a dar sinais de que tem alguma coisa que não está funcionando bem. Isso não só para dor, isso para todas as doenças, para várias doenças. Né? A pessoa que é hipertensa, começou a desenvolver uma hipertensão, se ela simplesmente tomar o remédio e não prestar atenção de por que ela desenvolveu aquela hipertensão, se foi pela alimentação, se foi pelo estresse, se foi pelo estilo de vida, ela vai ficar a vida toda tomando remédio, a pressão vai continuar subindo do mesmo jeito. Porque é muito mais fácil a gente simplesmente tomar o remédio e tentar se livrar daquela dor. A Alice está perguntando se pode ser genético. O quê? A fibromialgia? A fibromialgia, alguns cientistas dizem sim, que pode ser genético, que se a mãe tem, a filha vai ter, o filho vai ter. E como é que a gente interpreta isso? Se tem um conflito familiar, por exemplo, né,
que a mãe está vivenciando, o filho também está vivenciando. Sim. As outras pessoas da família também estão vivenciando. É, meu pai. Se o pai não consegue resolver, o restante que vem, né, herdando todos aqueles conflitos, também não vão conseguir resolver. Então, pode ser genético, sim, porque, na verdade, muita coisa é genética, mas a epigenética, que é a ciência nova, né, tem mais de 10 anos, mas está chegando para a gente assim, de uma maneira mais intensa agora. Ela explica muito bem isso, que muita coisa a gente tem lá na nossa carga genética, só que a gente pode bloquear. Tem isso. Que a gente pode bloquear a parte, por exemplo, falando um pouquinho da hipertensão, que é uma outra doença que é muito, muito comum também, né? Se todo mundo da minha família é hipertenso, e eu sei que eu já tenho essa carga genética, eu sei que eu posso desenvolver uma hipertensão desde que eu não tenha uma qualidade de vida, eu não tenha uma atividade física, eu não tenho uma alimentação correta. Sim, sim. Quer dizer, então, eu posso prevenir. Eu posso prevenir. Exatamente. Exatamente. É isso que a gente está precisando no nosso país de uma maneira geral. Tratar da prevenção. Então, o que a gente vem falando muito e a gente tem trabalhado muito com os nossos pacientes, que já chegam para a gente com dor há muitos anos. Tem gente que chega com dor há 20 anos. Meu pai. Não adianta ficar só tomando remédio se você não olhar para dentro de você e ver o que está precisando mudar. O teu corpo vai continuar avisando que tem alguma coisa que você precisa mudar. Então, a gente não vê mais a doença, a dor, como é nossa inimiga, que está querendo nos destruir, não, pelo contrário. A dor, ela vem como a nossa amiga, que está querendo nos avisar que tem alguma coisa errada que precisa ser mudada. Tem alguma coisa no sistema que precisa ser revista. Tem alguma coisa na qualidade de vida, na alimentação, que precisa ser revisada. As emoções, né? Nas emoções, principalmente. Mas o que a gente faz, geralmente? Começou a dor, né? Comecei com uma dor de cabeça, opa, peraí, dor de cabeça, vou lá tomar aquele remedinho que tomou, a dor sumiu. Pronto. A dor realmente vai sumir e vai aparecer em outro lugar. Ou vai aparecer outro dia a dor de cabeça. Por quê? Porque, de repente, essa dor de cabeça era só te avisando que você está desidratado, que teu corpo está desidratado. Você só precisa beber um pouquinho mais de água. Essa dor de cabeça está te avisando que você ficou muito tempo na frente do computador sem descansar os seus olhos, que você não dormiu direito, que você se aborreceu e você não resolveu alguma situação, e a dor está te avisando o que precisa ser resolvido. Então, o que a gente precisa entender é isso, sempre que a dor vier, porque, olha só, quando vem a fibromialgia, essa dor ela não começou com várias partes do corpo, ela começou com uma dor, que foi passando para outra, 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 e mesmo assim, a gente insiste em não ouvir. Nadiane, uma irmã aí, a Jaqueline, ela diz assim, entrei agora e não escutei falar dos sintomas. Ela queria que falasse de alguns sintomas. A pastora Zezinha está dizendo aqui, precisamos também, na verdade, um bom profissional para sinalizar esse tipo de dor que estamos sentindo. A pastora Zezinha está falando isso também. O que você pode me falar mais um pouquinho de sintomas, sobre sintomas? Vamos lá, mais sobre sintomas. É uma dor por todo o corpo, por mais de 3 meses. Já é considerado uma dor crônica. Ela gera fadiga, cansaço, mal-estar, distúrbio do sono, distúrbios intestinais, distúrbios menstruais, muitas vezes, esquecimento, confusão, às vezes, né? Confusão mental. Muita gente sente dor para urinar. Inflamação em algumas situações, né? E tem várias outras pessoas que sentem formigamento, outros sentem tonteira, outros... Acaba virando uma síndrome, porque a dor é tanta que a pessoa acaba desenvolvendo outras situações. A depressão por conta de estar sentindo dor e acaba se isolando, né? E você sabe, Margarete, que às vezes o paciente se isola porque ninguém acredita nele.
Caramba. Porque ninguém acredita que uma pessoa possa sentir tanta dor assim se já está tomando remédio há tanto tempo. Caramba. Então, é um paciente que ele é muito discriminado. E Sabe? isso pode conduzir até a depressão, né? Caso ele já não esteja passando por isso, isso pode conduzi-lo à depressão também, não é isso? Não, exatamente. E, na verdade, na nossa medicina tradicional, a gente não está conseguindo resolver esse problema. Tem uma especialista em dor chamada Kelly Lemos, que ela dá uma posição muito interessante, né? Ela diz que a fibromialgia ela é uma doença que ela veio para dar uma oportunidade para o sistema de saúde para pensar de maneira diferente. Para diminuir essa medicalização e olhar mais para o doente. Olhar menos para a doença e olhar mais para o doente. Sim, porque, na maioria das vezes, o doente chega e a gente quer tratar a dor. A dor é onde? No ombro? É no ombro. Né? Tem situações que a gente fala assim, peraí. Vamos tratar primeiro o quê? Qual a dor que está doendo mais? Onde está doendo mais? Né? Às vezes ele tem até que escolher um lugar, está doendo mais no ombro, está doendo mais no quadril e tal. E o que acontece? O paciente vai passando e vai sendo discriminado e cada dia ele vai ficando mais entristecido por conta daquilo. Nadjane, e qual é o profissional que a pessoa, que geralmente se procura nesse caso de fibromialgia? Qual é o profissional? Primeiro médico. Não. Primeiro você tem que ter o diagnóstico médico. Sim, mas geralmente geralmente é o clínico ou é o ortopedista? Pode ser o clínico ou pode ser o ortopedista. Pode ser o neurologista, depende. Por exemplo, tem pacientes que a queixa maior deles é esquecimento, que é formigamento, né, que é dormência nas extremidades. Aí é até aconselhável ele procurar um neurologista, porque tem que eliminar outras causas mais graves. Tem que eliminar outras doenças. Dando os exames normais, e aí se sabe, tem o diagnóstico de fibromialgia, porque o médico já fez vários exames e viu que não é nada, né, mais grave, que a dor tem todo esse circuito aí que a gente falou. E aí, quando ele chega, geralmente ele é encaminhado para o fisioterapeuta, ele pode ser encaminhado para o massoterapeuta, ele é encaminhado para a atividade física, ele pode ser encaminhado para o psicólogo, que é indicadíssimo. Sim, sim. Tem uma moça aí falando, a Rosa, que ela parece que ainda tem a característica também de 12 ou mais pontos de dor. Isso, deixa eu falar isso aqui que a Rosalé está falando. Para o paciente ter esse diagnóstico de fibromialgia, obrigada, Rosa, por me lembrar. Para ter esse diagnóstico de fibromialgia, existe um mapa da dor, mapeando 18 pontos que as pessoas sentem dor. Quando ele é diagnosticado com pelo menos 11 pontos, 11 desses pontos, que são vários, né, nos ombros, né, na escápula, no quadril, tá. Se 11 desses pontos são identificados com dor, é feito o diagnóstico de fibromialgia. Meu Deus do céu. E o que fazer quando a pessoa está em crise? O que ela pode fazer nesse momento, assim? Aí a gente vai ter que identificar que tipo de crise ela está. Porque tem muita gente que sente dor, não tem mais outro sintoma. Tem gente que, além da dor, tem o problema intestinal. Tem gente que, além do problema intestinal, tem um problema urinário. Tem gente que tem formigamento. Tem gente que sofre mais de insônia. Quando a pessoa fala assim, como é que eu posso fazer quando eu estiver em crise? A gente vai primeiro identificar que crise, qual é o teu sintoma principal que está te levando a essa crise, além da dor. Mas, no geral, a crise é de dor. A crise que é mais desgastante, que é mais sofrida, é realmente aquela dor que a pessoa não consegue dormir. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho o que a gente vai poder fazer. Então, porque isso. Então, como o autoconhecimento pode ajudar a aliviar as dores? O autoconhecimento.
Qual é Exatamente. o autoconhecimento nessa questão da fibromialgia? O que você pode me dizer sobre isso? O autoconhecimento, hoje a gente interpreta como autoconhecimento a base para melhorar, para recuperar e para curar várias doenças. Que muitas vezes, pela medicina tradicional, não tem cura. Mas por que não tem cura? Porque não é o medicamento, não é a cirurgia que vai resolver. Porque se o problema está vindo de um conflito interno, o paciente tem que olhar para si, descobrir a causa, de onde é que está vindo, o que o meu corpo está tentando me mostrar. O que o meu corpo está tentando me mostrar. Quando a gente tem consciência disso, do que o corpo está tentando mostrar, aí o emocional vai ter uma interferência assim, muito grande. Por quê? O autoconhecimento vai ter uma importância grande. Por quê? Quando eu quero olhar para dentro, decido, não é querer, né? Decidir. Quando eu decido olhar para dentro de mim, quando eu tenho essa informação de que a dor que eu estou sentindo pode ser por uma questão interna ou externa que eu estou vivendo, que eu não estou conseguindo resolver, eu vou olhar para dentro de mim com amorosidade e vou descobrir o porquê que eu estou sentindo essa dor. O que o meu corpo está tentando me avisar. Eu vou continuar fazendo o tratamento, né? A gente vai falar um pouquinho do tratamento. Eu vou continuar fazendo o tratamento, mas além do tratamento, aonde é que eu deixo de ser passivo e passo a ser ativo? Onde é que eu deixo de ser paciente e passo a agir também para ajudar no controle dessa dor? Aí é que entra o autoconhecimento. Quando você percebe quando você descobre quem você é, quando você entra dentro de você e vê, bom, será que o meu conflito é porque eu estou muito preocupada, eu estou muito estressada com o meu trabalho, eu estou insatisfeita no meu trabalho, eu estou indo forçado, eu estou forçando uma barra, eu sei que eu já deveria ter tomado uma providência, eu sei que eu já deveria ter dado limite, mas eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo do abandono, eu tenho medo que as pessoas... A carência, né? A questão da carência entra também, isso também, na carência. Exatamente. E aí, eu deixo de dizer não, eu deixo de dar limite, eu vou só suportando. Só que o nosso corpo está avisando, opa, legal, você é forte pra caramba, mas está pesado demais para mim. É verdade, é verdade. Agora me diga... Vamos começar a pensar no de que maneira você pode resolver essa situação para sair desse conflito? Sim, não, mas é isso mesmo. Mas antes tem uma pergunta assim, o que fazer para melhorar a insônia, no caso? O que fazer para melhorar a insônia? Vamos falar dos sintomas, vamos falar de como melhorar, não só a insônia, mas várias outras situações. Vamos falar especificamente da insônia. Geralmente o paciente que tem insônia, ele fica sentindo muita dor durante o dia, essa dor ele acaba levando também para a noite, e o que ele faz? Ele acaba se isolando e ele acaba deixando de prestar atenção de coisas que poderia estar estimulando o sono dele. Por exemplo, tomar sol durante o dia estimula a produção de melatonina no nosso corpo, que é um hormônio que ajuda a gente a dormir. Deixar a televisão desligada no quarto, ou não ter televisão no quarto, é essencial para que o quarto fique completamente escuro, que também estimula a produção de melatonina. Geralmente, o paciente que tem insônia, ele pensa demais nos problemas que ele não está conseguindo resolver. Ele leva para a cama todos os problemas que ele precisaria ter resolvido durante o dia e não conseguiu. Isso vai virando um círculo vicioso. Como ele não consegue dormir, ele vai pensar mais ainda no que ele vai ter que fazer. Como é que eu resolvo isso? Alguns pacientes, a maioria dos pacientes tomam remédio para dormir. Mas até esses remédios para dormir, com o tempo eles vão perdendo efeito. Né? Eles vão tendo sempre que aumentar mais a dose. É o que acontece. E se o paciente tem consciência de que ele pode fazer uma meditação, atividade física, dormir no escuro, tomar sol
beber água, ter uma alimentação saudável e ter a plena consciência de que ele tem uma farmácia dentro do corpo dele que produz todas as substâncias que ele precisa para resolver não só esse problema, mas vários outros problemas. Só que essa farmácia, Margarete, ela precisa ser ativada. Sim. Essa farmácia, ela está desativada, porque há um desequilíbrio lá no nosso cérebro, né? E para estimular essa farmácia, estimular essa produção da serotonina, da endorfina, que são aqueles neurotransmissores que aliviam a dor, que dão a sensação de prazer, são os opioides endógenos. Que a gente tem dentro do nosso corpo, a gente mesmo pode produzir. Só que a gente precisa ser orientado de que maneira que eu vou produzir isso. De maneira, sim. A pessoa que está sentindo dor, ela só quer tomar logo um remédio e melhorar aquela dor. Sim. Mas não resolve. Só tomar o remédio não resolve. Isso. Agora, e que tipo de atividade física é ideal para a pessoa, que vem ajudar a pessoa a ter um alívio dessa enfermidade? Pois é. Aí estão até perguntando aqui, quando é crônico mesmo assim, deve fazer exercício físico? Tem exercício físico, que quando a pessoa vai, você fala assim, você tem que fazer uma atividade física. A pessoa volta mais quebrada, mais doída do que a dor. Está dizendo aí, pode parar as dores. Você já está com dor, quando vai fazer uma atividade física, que não seja leve, que não seja moderada, ele não vai melhorar, ele vai piorar da dor. Então, qual é a atividade física ideal? É aquela atividade que te dá prazer. Tem gente que gosta da academia e vai para a academia porque o médico receitou, o fisioterapeuta falou que tem que fazer e tal, e vai e fica pior da dor, porque aquilo ali é desagradável para ele. Então, muitas vezes, o simples fato de você respirar fundo, fazer alongamento leve, entrar no YouTube, botar uma aulinha de dança de 15 minutos, alongamento com dança, para muita gente isso dá um prazer que é, assim, impressionante. Está liberando endorfina, serotonina. Caminhar, nadar, aí tu fala, piscina é bom. Tem que ser de maneira agradável, tá? Eu gosto de fazer, está sendo muito legal para mim fazer. E hoje em dia, Margarete, tem várias atividades físicas que a gente pode fazer. A gente não precisa ir para a academia se você não gosta da academia. Para quem gosta de academia, você nunca deve se espelhar no outro que está fazendo exercício. O teu corpo só você conhece. Então, se você vai para a academia e você só conseguiu fazer 15 minutos de exercício, é 15 minutos que você vai fazer. Maravilha, maravilha, maravilha. Maravilha. Alguém respondeu aí, mas estresse gerou em mim fibromialgia, mas hoje tenho autocontrole, graças a Deus. Faço tudo que me dá prazer. Opa! Esqueço um pouco as responsabilidades. Parabéns, né? Faça tudo que te dá prazer. Isso. Faça tudo que te faz se sentir bem. Mas se tiver alguma coisa para resolver, procura resolver. Porque muitas vezes a gente só está fugindo também. E só fugir também não resolve. É verdade. Resolve. Olha só, olha o que a gente vê muito, né? A gente vê muito lá na clínica. Eu trabalho no Hospital Municipal Oscar Clark. Lá a gente atende muitos pacientes com dor crônica, muitos pacientes com fibromialgia. E como é que a maioria dos pacientes chegam para mim? Como é que a gente já consegue identificar? São pacientes que têm uma força, têm uma disposição de carregar, de resolver o problema dos outros, de carregar a carga dos outros, de fazer o bem. São pessoas boas, são pessoas dedicadas, que pegam tanto para si, que o corpo fica sobrecarregado. E são pessoas que têm uma dificuldade incrível de dizer, não quero fazer. Sim. Isso que você está me pedindo, eu não quero fazer hoje. Posso até fazer amanhã. Não dá para eu fazer hoje. Porque isso está sendo desagradável para mim. Está sendo muita carga para mim. A maioria das pessoas tem uma limitação, um bloqueio horrível, Margarete, de falar isso.
E aí vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Há dificuldade de falar não. Há dificuldade de dar limite para as outras pessoas. Verdade, é verdade. E aí você vai se sobrecarregando, a musculatura vai ficando tensa. Começa com dor na região cervical, aqui no trapézio, passa para o ombro. E quando chega para a gente, muitas vezes você tenta no exame físico pegar na pessoa. E a pessoa já, como se tivesse levado um choque. Quando você começa a conversar com amorosidade, você vai conseguindo fazer com que a pessoa perceba o que é que está gerando aquela dor. A fibromialgia, ela começa por algum evento, muitas vezes por algum evento traumático. Traumático, você... A pessoa teve uma morte na família, a pessoa teve um acidente de carro, a pessoa teve um assalto, a pessoa teve uma separação, uma decepção, e de repente ele começa a desenvolver aqueles sintomas de dor, que na verdade ainda não aparece nada físico. Certo. Nos exames, né? Mas a pessoa está sentindo muita dor. Fibromialgia seria, então, uma dor da alma? Assim, poderia falar isso? A gente pode falar que a fibromialgia é uma dor bem física, que pode, sim, vir do emocional. Vir do pensamento, vir dos sentimentos, vir das emoções. E a pessoa só se recupera, só melhora quando ela consegue identificar, junto com o tratamento que ela já está fazendo, o que é que está causando aquilo. Por exemplo, a pessoa que tem crise começa a identificar o que causou a crise. Ah, sim. Você está com menos dor. E, de repente, eu estou em crise, volta atrás. É feito um gatilho emocional, não é isso? Um gatilho emocional. Exatamente. Volta atrás e tenta identificar o que foi que desencadeou essa crise. Certo. Por que, de repente, eu comecei... Mas aí, quando a pessoa percebe o gatilho que desencadeou, o que ela deve fazer? O que ela deve fazer? Quando ela percebe que desencadeou, que houve ela percebeu que por causa de uma emoção, de um sentimento que ela teve, aquela dor, houve um acréscimo daquela dor, a dor surgiu naquela hora, o que ela deve fazer? Pois é, a primeira coisa que ela deve fazer é identificou, sentir, já sei. Vou dar um exemplo aqui. Briguei com o familiar. Briguei com a mãe, briguei com o filho, e aquela dor me gerou aquela situação, aliás, me gerou essa dor. O que eu posso fazer? Aí a pessoa vai fazer... Vou falar algumas coisinhas aqui que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tá? Nós só temos agora 10 minutos para fechar. Então, vamos lá. O que eu vou fazer, então, se de repente eu já identifiquei, tá? A primeira coisa que a gente tem que parar para pensar. Geralmente a pessoa, quando tem a crise, ela já tomou o analgésico, né? O anti-inflamatório, né? O remedinho que ela já estiver tomando, ou ela já fez algum alongamento, muitas vezes só com alongamento ela já melhora. Mas a primeira coisa que ela tem que fazer é encher o pulmão de ar e respirar, acalmar a mente. Relaxar. Acalmar a mente, relaxar. E identificar que aquela dor veio por conta disso, e aquela dor está tentando avisar para ela que essa situação que gerou precisa ser resolvida. Certo. De que maneira ela vai resolver? Aí é individual, é cada um achar a sua solução. Mas ela vai ter consciência de que aquela situação que ela está vivenciando está gerando aquela dor, está aumentando o álgico dela e pode até gerar consequências maiores, porque a pessoa que fica muito tempo sentindo um quadro de dor e de depressão, ela tende a ter outros problemas mais sérios. E a gente pode bloquear isso. Uma situação. Então, o que a gente vai fazer para já começar a melhorar hoje? Tá? Hoje. Procura ter mais atenção. Vou modelar novamente a Kelly, né? Kelly Lemos, que é a fisioterapeuta especialista em dor crônica. Ela fala dos 3 A's da fibromialgia. 3 A's. Primeiro A, atenção. Procura ter atenção àquela dor. Quando você sentir dor, não fica com medo da dor, não fica com raiva da dor. Encara a dor como sua amiga e presta atenção para
respira, identifica a dor. Como se você estivesse assim, conversando para a dor. Tem um olhar mais amoroso para aquela dor. E tenta identificar o que teu corpo está querendo mais te avisar e o que você pode fazer internamente para resolver aquela situação. Então, atenção. Em vez de você tomar o remédio logo, você vai primeiro parar e vai pensar, peraí, de onde é que está vindo essa dor? Por quê? Se é dor de cabeça, de onde veio? É você começar a perceber, dar ouvidos ao que o seu corpo está querendo te falar. Primeiro A, atenção. Sim. Segundo A, acolhimento. O que a gente percebe muito nesses pacientes? Falta acolhimento para ele. Por quê? A sociedade geralmente já não acolhe, porque é um paciente que é taxado de chato, de poliqueixoso, de quer chamar atenção. Então, é um paciente que já é um pouco discriminado, tanto na família, como no meio médico mesmo, né? O profissional de saúde, às vezes, não entende isso. Já não é acolhido. Não espera que esse acolhimento venha de fora. Acolhe você. Sim. Acolhe você. E como é que você vai se acolher? Como é que você vai se acolher? Você vai dar prêmios para você. Você vai se premiar. Você vai procurar fazer coisas boas que você gosta de fazer. Você vai dizer não quando você não quiser fazer alguma coisa. Sim, e não precisa ficar justificando assim, não quero fazer, tá vendo? Porque eu já estou com muita dor, então não vou poder fazer, não. Senão a dor vai vir ter uma justificativa. Você fala, olha, eu estou me sentindo sobrecarregada e eu não quero fazer isso hoje. Sim, correto. Algumas pessoas, eu sei que isso é muito difícil, mas isso é necessário. É o acolhimento, é você se acolher, se respeitar. Cuidar mais de você do que do outro. Ai, que egoísmo. Não é egoísmo, não. No aeroporto, quando a gente entra no avião, qual é a primeira instrução que a gente tem? Em caso de turbulência, máscaras cairão, você coloca primeiro a máscara em você, para depois você colocar na pessoa do lado. Com certeza. Exatamente isso. Você primeiro tem que colocar a máscara em você, para depois você socorrer o outro do lado. Então, não é cuidado, é autocuidado. E o terceiro A é a amorosidade. A pessoa crônica, ela precisa de amor. Ela precisa ser amorosa com ela primeiro. Ela precisa receber amor de fora, mas nem sempre isso acontece. E a gente não tem que estar esperando que aconteça de fora. Você tem que ser amoroso com você. Maravilha! Você está sendo amoroso com você? Você está realmente cuidando de você? Você está dando carinho para o teu corpo? Você passa um creme na sua pele assim, sabe? Com amor, com carinho, se elogiando. Você, quando toma um banho quentinho para aliviar a dor, você está se agradecendo pelo corpo que você tem, você está se amando. Você está falando, poxa, como eu sou bonita, como eu estou bem. Poxa, quando eu tomo esse banho, eu me sinto tão bem. Amém. É amar você. É você se sentir amada. É você fazer coisas que te deem prazer. O que você faz que te dá prazer? Seja lá o que for que você faça, que te dê prazer. Você tem direito. Muitas vezes, Margarete, a gente não se sente com direito. Sim. A gente acha que tem direito, mas a gente não. Como assim? É verdade. O corpo, ele está pedindo amorosidade. É uma coisa que essas especialistas ela fala, e eu também identifiquei muito no meu trabalho, que a gente, quando tratava o paciente com amorosidade, a gente era tratado, era considerado a terapeuta boazinha, não a competente, a boazinha, ela é boazinha, a fulana é boazinha, porque trata com carinho, trata com amor. Gente, já tem comprovação científica dizendo que a amorosidade faz com que estimule mais a produção dos opiócitos, os opioides endógenos, que são a serotonina, as endorfinas, todos aqueles neurotransmissores que são descarregados na nossa corrente sanguínea. E eu tenho a comprovação disso muitas vezes na minha avaliação do paciente, quando a gente dá um pouquinho mais de atenção, quando a gente escuta mais, e não só olha para a dor, muitas vezes ele entra com uma dor 8, a gente pontua, né? Ele sai da avaliação com a dor 4, a dor 3.
Amém. Então, Nadjane, querida, nós já estamos caminhando para o final. Eu, assim, nas minhas contas aqui, faltam mais ou menos 3 a 4 minutos. É um assunto bom, né, gente? Mas a gente, de repente, a gente faz outra live para falar mais, né? Mas uma coisa que eu quero até reforçar, não só no paciente, que tenha todos esses 3 atos, né? Mas principalmente o acolhimento e a amorosidade, que nós, profissionais de saúde, nós tratemos o paciente olhando mais para ele do que para o problema dele. Tratando com mais amorosidade, acolhendo mais esse paciente que já é tão sofrido. Até para arrumar lugares que atendam dor crônica, é difícil. Lugares públicos que atendam dor crônica é muito complicado, é muito difícil, porque não tem diagnóstico. Está tudo normal, os exames estão normais. Né? Sim, então, se o paciente é tratado com amorosidade, com carinho, pode ter certeza, a dor vai diminuindo. Muito bom. Fazendo atividade física, tendo um sono reparador, né? A gente vai ter que ter outra live para falar de outras, né? Vamos fazer outras coisas, né? Já eu quero. O mais importante no momento é esse. Isso, eu quero te agradecer, tá? Agradecer e agradecer a todos que participaram. Eu tenho certeza que, assim, que muitos, assim como eu mesmo não conhecia, né? E, assim, já foi algo, assim, trouxe um esclarecimento muito grande, e que Deus tenha abençoado através de você a essas pessoas que estiveram conosco, que participaram. Então, eu também quero te agradecer. E você tem mais alguma coisa para dizer aí para os nossos irmãos, nossos amigos que estão aí nos ouvindo, essas 30 e poucas pessoas que estão conosco? Obrigado pela participação. E não percam a próxima live da semana que vem, Testemunho de Fé. Nós estaremos ali testemunhando. Eu estarei testemunhando algumas experiências que Deus tem feito na minha vida. Então, eu convido você para que esteja comigo na próxima live, no sábado que vem, que eu estarei falando de algumas experiências de fé, da palavra de Deus, daquilo que Deus tem feito na minha vida, alguns milagres que Deus tem operado, e vocês é o nosso convidado. Não deixa de estar conosco todos os sábados às 17 horas. Tá bom, querida? Mas fala, eu quero agradecer você. Quantos nós temos? Não, olha, aqui ainda não apareceu, não. No meu, assim, né, tá mais ou menos 1 minutinho e pouco, mas eu quero deixar esse minutinho para você encerrar. Eu quero encerrar com um versículo que está em Romanos, versículo bíblico que está em Romanos 12:2. Que diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente renova a nossa mente com novos conhecimentos, com a certeza de que nós temos sim o poder de autocura, por causa de toda essa farmácia que nós temos dentro de nós. E Deus, Ele quer exatamente isso. Ele quer que nós tenhamos uma vida boa, agradável e perfeita. E sentir dor não é bom, não é agradável e não é perfeito. Então, nós podemos, sim, a partir do autoconhecimento, a partir das atitudes e da decisão, a gente pode, sim, modificar esse quadro. Maravilha, maravilha, maravilha. Ainda temos alguns minutinhos. Mas isso aí, eu achei que você falou, é fundamental, o autoconhecimento. A minha vida se transformou quando eu passei a ter conhecimento das minhas emoções, de como eu me autossabotava, e a minha vida, assim, emocional, minha saúde física, tudo, houve uma transformação. E essa passagem que você leu, essa renovação da mente, né, essa metanoia, essa mudança de mentalidade, de buscar crescimento, buscar conhecimento de Deus e de nós mesmos, de como nós funcionamos. É verdade. Como nós funcionamos. Olha, nós temos 28 segundos. E eu quero mais uma vez te agradecer. Louvar a Deus pela sua vida. E vamos marcar sim, vamos marcar uma próxima live. Sim, tem muita coisa para
para lá, a gente tem que fazer os exercícios. Da próxima a gente faz alguns exercícios. Não, vamos marcar para mês que vem. Mês que vem, a gente para setembro,